Logo no início a gente vai falar, gente, a gente vai trazer o assunto que a gente tenta falar da semana toda sobre a Expo. Deixa eu lembrar até que o nome de novo aqui, ó, esse momento interessante que a gente está vivendo da Expo Longevidade, Expo Longevidade. E a gente tem sempre trazido assuntos que falam sobre essa questão do envelhecimento, do etarismo. E a conversa de hoje é sobre o envelhecimento na era digital. Olha, sabe, essa coisa de que a gente, para estar incluído, a gente precisa estar vivendo aí essa coisa de estar vivendo com o celular, com o computador, com tudo isso. Olha, e essa coisa é muito importante da gente conversar e a gente vai daqui a pouco aprofundar no assunto, porque há pessoas que trabalham justamente com o desenvolvimento e também o aprofundamento dessas pessoas. Eu recebo aqui, vou conversar agora com Sérgio Duque Estrada, fundador e CEO da Ativem. Ele está com a gente, ele está lá no fórum, ele vai participar com a gente aqui na Rede Vida, né? E eu quero que ele indique, converse com a gente, fale com a gente sobre isso. Boa tarde, Sérgio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, como vai você, Padre Juarez? Tudo bem? Eu estou muito bem, estou muito... Você está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo te ouvir, você está ótimo, está maravilhoso aí na tela do Brasil inteiro, tá bom? Que ótimo, que bom. Sérgio... Bom, eu quero antes agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando sobre um tema bastante importante, que é a questão da tecnologia para os 60+, né? Olha, quando a gente fala da tecnologia para os 60+, a gente pode falar que a gente depara já com uma realidade de que as pessoas com 60+, elas estão sendo excluídas ou estão excluídas por causa que elas não estão vivendo e lidando já de uma maneira natural com a tecnologia? Bom, sem dúvida, existe um fato que vem, inclusive, da própria formação, né? A geração Baby Boomer, que é a geração 60+, o público 60+, ele é um público de origem analógica, né? As tecnologias digitais, elas são relativamente recentes. Sim. Vamos aqui ver que o Facebook tem pouco mais de 10 anos. Né? O Uber, que a gente hoje toma como se fosse a coisa mais natural do mundo, tem menos de uma década. Então, o público 60+, é um público que não tem essa familiaridade, né? E, consequentemente, então, se viu bastante excluído. E isso, sem dúvida alguma, traz problemas e traz, eu diria, prejuízos concretos mesmo para o dia a dia, para o aproveitamento do dia a dia. Sérgio, você deu dois exemplos muito interessantes. Você usou o Facebook e o Uber, né? São duas coisas que, de repente, a gente vê o pessoal do 60+, né, usando isso com muita destreza, né? A gente vê que hoje as pessoas quase não dizem mais vou pegar um táxi, vou pegar um Uber e lida com isso. Então, na verdade, há uma familiaridade, então. Ou seja, a necessidade fez isso? Bom, primeiro, eu acho que a necessidade move montanhas na vida, né? Sem dúvida alguma. Não só a fé, a necessidade junto, né? Então, eu diria que, sim, a familiaridade, aí você toca num ponto que é muito importante, que é uma coisa chamada, em tecnologia, de UX, que é uma abreviação para a experiência do usuário. O que isso quer dizer? Quando você pega um aplicativo, é a facilidade que você tem de engajar-se com ele, né, e usufruir daquele aplicativo. E o problema é que, como as tecnologias digitais, elas são criadas por pessoas mais jovens, naturalmente, e são pessoas que já nascem digitais, elas não têm essa preocupação de adaptarem os aplicativos para o uso por pessoas que não são nativas do mundo digital como elas são.
né? Então, isso, sem dúvida alguma, traz uma desvantagem muito séria. Então, quando nós estamos falando também do receio, por exemplo, de clonagem de telefone, utilização de aplicativos financeiros, aplicativo para fazer uma reserva de hotel, fazer uma reserva de avião, aplicativo para saúde. Então, eles ainda têm um longo caminho para se aperfeiçoarem na tentativa de se adaptarem a essas necessidades do público, que cá entre nós, para Juarez, é o público que mais cresce no Brasil. Isso. O Brasil é um país com uma velocidade grande de envelhecimento. Nós não somos um país ainda, como diz o hino nacional, né, em berço esplêndido. Não, nós já somos um país que está envelhecendo rapidamente. É verdade, não, é verdade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Há uma resistência das pessoas mais velhas em trazer a tecnologia para o dia a dia? Há essa resistência? Existe. Ela existe justamente porque tudo que a gente tem, em geral, um pouco mais de dificuldade na vida, a gente tende a evitar. Por isso que a tecnologia, os aplicativos, têm que se tornar mais amigáveis, mais fáceis de manuseio. Esse é o desafio, eu diria, que os programadores e as empresas têm. E é por isso, uma das razões até que eu estou aqui na feira, na Longevidade Expo Forum, que é o maior evento, eu diria o maior evento mundial voltado para o atendimento de necessidades e desejos da população 60 a mais. Até permita-me, por favor, porque eu acho que é importante fazer esse convite. São mais, além de hoje, amanhã e sábado, são 3 dias com muita atividade voltada para o público sênior. Né? Então, se quem puder vir, está no Centro de Convenção Rebouças, inteirinho, com muitas atividades voltadas para esse público. E voltando, então, à questão fundamental da tecnologia, é essa questão da adaptabilidade. Né? Essa questão. E as empresas, e é por isso que eu estou aqui, que eu estava dizendo, as empresas elas precisam considerar no seu planejamento o público 60 a mais, porque como eu acabei de dizer que a população 60 a mais é a que mais cresce hoje no Brasil, Padre Juarez, para você ter uma ideia, hoje 60 a mais são 16% da população brasileira. Em 2050, praticamente dobra para 31%. Como é que as empresas, bancos, empresas de turismo, qualquer empresa, pensa numa empresa, né, vai ter que considerar o público 60 a mais no seu planejamento, sob risco de se dar muito mal no mercado, porque né, tem que ter comprador para isso. Então, quem sair na frente, quem fizer isso que nós estávamos falando, de criar aplicativos, tecnologias que sejam mais amigáveis, vai ter uma vantagem muito grande no mercado. Olha, que assim como a tecnologia ainda é um bicho de 7 cabeças para muita gente, Agora, é preciso a gente desmistificar, é preciso desmistificar essa questão do envelhecimento, que não tem muito a ver com tecnologia. É preciso, né? Porque, de repente, a gente acha que são duas coisas que não caminham junto, né? Não, somos todos capazes de aprender a qualquer momento da vida. O medo é natural, mas outra coisa que vem também, que é muito importante, que os 60 a mais têm, é resiliência e perseverança, porque não é fácil envelhecer. Então, ou seja, é algo também que nos coloca à prova. Eu falo isso porque tenho 66 anos de idade. Né, praticamente, vou fazer daqui a pouco 66. E, por força da minha profissão, eu fui sempre muito digital. Né? Agora, muitos não são, mas eu tenho nós temos como uma diretora nossa, uma senhora de 93 anos de idade, que tira de letra fazer aula. Ela foi professora de biologia da USP, é a Neuza Guerreiro de Carvalho, ela é comumente chamada de vovó Neuza. E ela dá aulas, ela tem cursos que ela dá, não é que ela frequenta, não, ela dá. Ela também frequenta, ela faz curso de arte. Durante a pandemia, ela conseguiu driblar o isolamento social através de coisas como nós estamos fazendo agora. E já existem muitos grupos hoje
que ajudam uns aos outros. São grupos de 60 a mais que ajudam outros 60 a mais a conhecerem aplicativos. Então, teve grupos que começaram ensinando através de WhatsApp, aí através do WhatsApp ensinaram o Zoom, do Zoom ensinaram o Google Meet, ensinaram Teams, outras formas de comunicação, e assim as pessoas foram se familiarizando com o riquíssimo universo que a digitalidade oferece. Uma pessoa pode viajar o mundo inteiro na tela do seu computador. É verdade. Não estou dizendo que uma viagem substitua, né? É verdade. Agora, aquele que não pode, olha que maravilha ter o conhecimento, poder ler livros. É uma agenda rica de conhecimento que a digitalidade promove, né? Tem uma pergunta para você. E não tem a ver com idade. Verdade. Tem uma pergunta para você. Nós temos um VT aqui com uma pergunta para você. Acompanhe. Minha avó tem quase 80 anos e quer aprender a mexer na internet. Tento ajudá-la, mas às vezes acabo perdendo a paciência. O que eu faço para melhorar essa relação? Olha, realmente, para quem é digital e quem é jovem, a vida é toda muito rápida. Hoje em dia está todo mundo, né, no TikTok, no Instagram. A nossa capacidade de reflexão e de tempo, nossa noção de tempo se modificou muito. Hoje tudo é para ontem. Eu não acho que isso seja muito positivo. Eu acho que a reflexão ela é uma coisa muito importante. Mas se você tem esse tipo de dificuldade, eu acho que você poderia procurar alguns desses grupos que eu mencionei, tá? Que têm atividades voltadas para o auxílio. E aí o que você pode fazer? Pouco a pouco você vai dando um suporte. Você não passa a ser a principal intermediária do mundo digital para sua avó, mas você passa a ser um suporte. Assim você mantém sua relação, não briga, mas procura aprender, né, que a paciência também não é só com relação à sua avó. Quem sabe você aprenda a, ao ter paciência com a sua avó, ter paciência. Porque isso é que é importante, ter paciência com tudo, com os outros, com você, com as suas expectativas em relação a você mesma, né? Isso é o que eu acho que é bastante importante. Como exemplo de grupos que talvez possam te ajudar, para não simplesmente falar e não te dar nenhum subsídio, procura no Facebook, tem um grupo chamado Trabalho 60 Mais, e tem um outro também que sabe L de Lar, A de Álvaro e B de Bola, 60 Mais. São duas organizações sem fins lucrativos, de cooperação mútua, que podem talvez te dar algum tipo de ajuda. Eu só vou pedir você para repetir, porque na hora que você foi falar do primeiro grupo que tem no... falhou, só repetir. A tecnologia falhou. Tá. Perfeito. É Trabalho 60 Mais. Eles têm um canal no Facebook, Trabalho 60 Mais. E o outro é o Lab, de laboratório, né? Lab, L-A-B. Lab 60 Mais. Também procure, dê um Google que você vai achar os dois. Quero só fazer mais uma pergunta, que eu sei que você tá aí na feira, tem muita coisa. Eu tô aqui na correria. Só a questão da segurança, quando a gente começa a lidar com tecnologia, uma das coisas que se torna vulnerável também é a segurança. Há um trabalho também para ser feito em relação a fake news, senha, essa coisa toda? Olha, lá nesse grupo que eu falei, Trabalho 60 Mais, eles têm pessoas 60 mais que dão aulas, inclusive especificamente sobre esse tema, segurança de transações financeiras na internet, com todas as dicas do que fazer, dicas inclusive que se por acaso o telefone celular for roubado ou perdido, para que se possa ter essa segurança, essa tranquilidade, né? Então, esse canal do Trabalho 60 Mais, eles têm lá subsídios para quem quer e também conhecem outros grupos e outras pessoas que eles poderão referenciar para dar este suporte, que é muito importante.
Muito obrigado, Sérgio Duque Estrada. Atenção, vou deixar aqui os contatos. Acesse o site aging2.com. Aging, né? O aging é envelhecimento em inglês, mas eu diria que a melhor forma de entrar em contato comigo, porque esse site aí é um site todo em inglês, que é de uma instituição internacional da qual eu sou representante para a América Latina. Porém, aqui no Brasil, para entrar em contato comigo, o mais fácil é o site da Ativem, que é ativem.com.br. Ativem, tá? E quem também quiser fazer um contrato, quem também quiser pode simplesmente me escrever. Meu nome, Sérgio, @ativem.com.br. Mas eu vou dar também o seu Instagram. Vou ter o maior prazer de ajudar. Mas eu vou dar o seu Instagram também, pode? @Sérgio W. Duque. Pode, claro, pode sim. @Sérgio W. Duque, pode entrar em contato com ele, que é muito, muito interessante. Eu agradeço imensamente, Sérgio. Olha, eu agradeço por você ter se disposto o seu tempo aí pra gente, né, com tanta solicitude. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a vocês também. Eu espero que, que eu tenha sido útil. Foi um prazer participar. Agradeço essa oportunidade, porque tudo que puder servir de benefício aos 60+, aliás, não só aos 60+, aos seres humanos em geral, eu acho que é uma obrigação, é uma forma de compaixão que nós temos que incentivar. Muito obrigado, viu? Olha, gente, lembrando que a Rede Vida está transmitindo no canal 34.3, viu? Todo o fórum lá.